Era 3h40 da manhã quando o último rádio chiou no silêncio da madrugada. O complexo do Alemão dormia um sono inquieto, mas nos becos mais escuros, homens encapuzados já se movimentavam há 2 horas. O que aconteceu naquela noite de novembro de 2014 jamais foi mostrado na televisão. Nunca apareceu nos jornais e até hoje permanece como um dos segredos mais bem guardados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O cheiro de pólvora ainda não tinha se espalhado pelo ar, mas a tensão já cortava a neblina fria que descia dos morros. Do outro lado da cidade, famílias dormiam sem saber que seus filhos, maridos e irmãos estavam prestes a viver a operação mais controversa da história do BOPE. Esta é a história real de homens que arriscaram tudo para cumprir uma missão que ninguém deveria ter autorizado. Numa noite em que o Brasil não viu o que realmente aconteceu dentro das vielas do Alemão. Se você acredita que a verdade precisa ser contada, se inscreva agora no canal. Aqui, a gente mostra o que os noticiários escondem e dá voz a quem viveu tudo isso de perto. É só apertar o botão vermelho aí embaixo, porque hoje você vai conhecer uma história que mudou para sempre a vida de quem esteve lá. O sargento Carlos Eduardo Silva tinha apenas 26 anos quando recebeu a ligação que mudaria sua vida para sempre. Era segunda-feira, 15 de novembro, e ele estava em casa assistindo televisão com a esposa quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz do capitão Montenegro soava diferente, mais grave, como se carregasse um peso que ele ainda não conseguia dividir com ninguém. A missão era simples de explicar, mas impossível de executar sem consequências. Uma denúncia anônima havia chegado ao comando, indicando que os principais chefes do tráfico do complexo do Alemão estariam reunidos numa única casa na madrugada de terça para quarta-feira. Não era uma informação qualquer. Segundo a fonte, 17 dos maiores criminosos da região estariam no mesmo local, planejando uma represália contra a polícia que vinha intensificando as operações na área. O que ninguém sabia, nem mesmo o capitão Montenegro, é que a informação tinha vindo de alguém de dentro da própria organização criminosa. Roberto Carvalho, conhecido nas ruas como Fantasma, era um dos homens de confiança do chefe do tráfico local, mas há 6 meses havia decidido colaborar com a polícia depois que sua filha de 15 anos foi assassinada numa guerra entre facções. Fantasma não queria dinheiro, não queria proteção, não queria nada além de ver os responsáveis pela morte de sua menina pagarem pelo que fizeram. E naquela noite, ele estava disposto a entregar de bandeja os alvos que a polícia perseguia há anos. A reunião no quartel aconteceu às 22 horas. 16 homens do BOPE foram convocados para aquela que seria chamada internamente de Operação Silêncio. O nome não foi escolhido por acaso. O objetivo era cercar a casa, capturar todos os criminosos presentes e sair de lá sem fazer barulho, sem chamar a atenção da mídia, sem transformar aquilo num espetáculo televisivo, como sempre acontecia nas grandes operações. Mas quem estava naquela sala sabia que Operação Silenciosa, no complexo do Alemão, era quase uma contradição. O lugar era uma fortaleza natural, com vielas estreitas, becos sem saída e uma população que funcionava como sistema de alerta para qualquer movimento policial. O soldado Marcos Antônio, de apenas 22 anos, ainda se lembra do frio que sentiu na barriga quando o capitão Montenegro explicou o plano. A casa estava localizada numa parte do morro, onde só havia uma entrada e uma saída. O que significava que, se algo desse errado, eles estariam encurralados sem possibilidade de recuar. A estratégia era dividir o grupo em 4 equipes. A primeira cercaria a parte de baixo da casa, a segunda subiria pela lateral esquerda, a terceira pela direita, e a quarta ficaria responsável por cortar qualquer possibilidade de fuga pela parte de cima do morro. Parecia um plano perfeito no papel, mas todos ali sabiam que no complexo do Alemão, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com a realidade. Às 2 da manhã, os homens já estavam em posição. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de algum cachorro latindo e pelo barulho abafado de televisões ainda ligadas em algumas casas. O sargento Silva comandava a equipe que subiria pela lateral direita, e foi ele quem primeiro percebeu que alguma coisa estava errada. A casa, que deveria estar cheia de criminosos, parecia deserta demais, escura demais, silenciosa demais. Durante 40 minutos,
Eles observaram o local sem ver um único movimento, sem escutar uma única voz. Era como se a informação do fantasma estivesse completamente errada, ou como se alguém tivesse avisado aos bandidos que a polícia estava chegando. Foi quando o soldado Marcos avistou uma sombra se movendo numa janela do segundo andar. Um vulto rápido, quase imperceptível, mas que confirmava que havia gente dentro da casa. O capitão Montenegro deu a ordem pelo rádio. Era hora de agir. A primeira equipe se aproximou da porta principal enquanto as outras duas subiam pelas laterais. Tudo aconteceu em menos de 3 minutos. A porta foi arrombada. Os homens invadiram a casa gritando para que todos se jogassem no chão. E foi quando descobriram que haviam caído numa armadilha que mudaria para sempre o rumo daquela operação. E você, o que faria no lugar desses homens? Comenta aqui, eu apoio o BOPE, para mostrar que ainda existem pessoas que acreditam na verdade. Dentro da casa não havia 17 criminosos planejando um ataque à polícia. Havia 23 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que estavam ali para uma festa de aniversário. O que parecia ser uma reunião do tráfico era, na verdade, uma comemoração familiar que havia se estendido até altas horas da madrugada. Entre os presentes estava Dona Maria Conceição, de 68 anos, que completava aniversário naquele dia, seus filhos, netos, alguns vizinhos e amigos da família. Quando os policiais invadiram a casa, o terror tomou conta do ambiente. Crianças choraram, mulheres gritaram, homens levantaram as mãos tremendo de medo. O sargento Silva foi o primeiro a perceber que algo estava completamente errado. Entre as pessoas no chão, reconheceu o rosto de João da Silva, um pedreiro de 42 anos que ele conhecia do bairro onde cresceu. João não tinha nenhum envolvimento com o tráfico. Trabalhava duro todos os dias para sustentar a família e estava ali apenas porque era genro de Dona Maria. Mas a informação do fantasma era muito específica. Ele havia garantido que os chefes do tráfico estariam naquele endereço exato, naquela hora exata, naquela casa exata. Não podia ter se enganado com tantos detalhes. Foi quando o capitão Montenegro encontrou a resposta no porão da casa. Escondidos numa passagem secreta que ligava aquela residência à outra do outro lado da rua, estavam os verdadeiros alvos da operação. 7 homens armados que, ao perceberem a chegada da polícia, haviam se refugiado no esconderijo subterrâneo enquanto usavam a família como escudo humano. Entre eles estava Márcio Pereira, conhecido como Marcinho da Baixada, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Também estava presente Carlos Alberto dos Santos, o Carlinhos, acusado de comandar o tráfico de armas na região. O que aconteceu nos 15 minutos seguintes nunca foi registrado em nenhum relatório oficial. Quando os criminosos perceberam que haviam sido descobertos, começou um tiroteio dentro da casa com a família ainda no meio do fogo cruzado. O soldado Marcos se jogou sobre 2 crianças para protegê-las das balas, enquanto o sargento Silva tentava tirar Dona Maria e suas filhas dali. O barulho dos tiros ecoou pelo morro inteiro, acordando toda a vizinhança e transformando aquela operação silenciosa num caos total. Durante o confronto, 3 dos criminosos conseguiram escapar pela passagem secreta e sumiram nas vielas do complexo. Outros 4 foram capturados vivos, mas não sem antes trocar tiros com os policiais por quase meia hora. 2 dos bandidos ficaram feridos, um deles gravemente com tiros no peito e na perna. Entre os policiais, o soldado Ricardo Santos levou um tiro de raspão no braço, mas continuou participando da operação até o final. A família que estava comemorando o aniversário saiu fisicamente ilesa, mas o trauma psicológico daquela noite os acompanha até hoje. Quando o sol nasceu, o complexo do Alemão acordou com uma realidade diferente. A operação que deveria ter sido silenciosa havia se transformado numa das mais intensas dos últimos anos. 4 criminosos presos, 3 foragidos, armas e drogas apreendidas, mas também uma família inteira traumatizada por estar no lugar errado na hora errada. O que ninguém sabia ainda era que aquela noite era apenas o começo de uma investigação que revelaria uma rede de corrupção envolvendo policiais, informantes e até membros do poder público. O fantasma, o informante que havia passado a denúncia, desapareceu 3 dias depois da operação. Sua casa foi encontrada vazia, sem sinais de luta,
como se ele tivesse simplesmente evaporado. Durante semanas, os investigadores tentaram encontrá-lo, mas foi como se Roberto Carvalho nunca tivesse existido. Só 2 meses depois descobriram a verdade. Fantasma não havia desaparecido. Ele estava morto, assassinado por ordem dos próprios criminosos que ajudou a denunciar. Seu corpo foi encontrado num terreno baldio na Zona Norte, com marcas de tortura que mostravam que ele havia sofrido muito antes de morrer. A investigação sobre a morte do fantasma levou a descobertas ainda mais perturbadoras. Roberto Carvalho não era apenas um pai revoltado em busca de justiça pela morte da filha. Ele era um ex-policial militar que havia sido expulso da corporação 5 anos antes por envolvimento com milícias. Durante todo o tempo em que trabalhou como informante, estava jogando um jogo duplo, passando informações tanto para a polícia quanto para os criminosos, dependendo de quem oferecesse mais dinheiro ou mais proteção. O capitão Montenegro descobriu essa informação numa segunda-feira de manhã, quando recebeu um telefonema anônimo revelando a verdadeira identidade do fantasma. A voz do outro lado da linha era de uma mulher que se identificou apenas como irmã de Roberto. Ela contou que o irmão havia confessado para ela, pouco antes de morrer, que estava recebendo ameaças tanto da polícia quanto do tráfico. Tinha medo de que sua dupla traição fosse descoberta e estava tentando fugir do Rio quando foi capturado pelos criminosos. Essa revelação mudou completamente a perspectiva sobre a Operação Silêncio. Se Fantasma estava trabalhando para os 2 lados, significava que os traficantes sabiam da operação desde o começo. A família que estava na casa comemorando o aniversário pode ter sido colocada ali propositalmente para servir de escudo humano caso a polícia aparecesse. Os criminosos que estavam escondidos no porão sabiam exatamente quando os policiais chegariam e estavam preparados para o confronto. Mas a história fica ainda mais complicada quando descobrimos o que aconteceu com os 4 bandidos que foram presos naquela noite. Marcinho da Baixada e Carlinhos foram levados para o presídio de segurança máxima, onde deveriam aguardar julgamento. Mas 6 meses depois, ambos foram encontrados mortos em suas celas, oficialmente por suicídio. Os outros 2 criminosos capturados também morreram na prisão antes de conseguirem testemunhar em juízo. 4 mortes suspeitas em menos de 1 ano, todas classificadas como suicídio ou morte natural. O sargento Silva passou a desconfiar que havia algo muito maior por trás de tudo aquilo. Durante suas investigações particulares, descobriu que todos os criminosos mortos na prisão haviam tentado fazer acordos de delação premiada com o Ministério Público. Eles estavam dispostos a entregar informações sobre esquemas de corrupção que envolviam não apenas traficantes, mas também policiais, políticos e empresários que financiavam o tráfico de drogas na região. Foi quando o sargento Silva começou a receber ameaças. Primeiro foram telefonemas anônimos durante a madrugada, depois cartas deixadas na porta de casa e finalmente uma abordagem direta na rua quando estava voltando do trabalho. 3 homens encapuzados o cercaram numa esquina e deixaram claro que ele deveria parar de fazer perguntas sobre a Operação Silêncio se quisesse continuar vivo. As ameaças não vinham apenas de criminosos. Alguns dos telefonemas foram feitos por vozes que ele reconheceu como sendo de colegas da própria polícia militar. Essa descoberta foi devastadora para o sargento Silva. Durante 15 anos de carreira, ele havia acreditado que estava do lado certo da lei, lutando contra o crime e protegendo a população. Descobrir que alguns dos seus próprios colegas estavam envolvidos em esquemas de corrupção e morte foi um golpe que quase o fez desistir de tudo. Mas foi a lembrança daquela família traumatizada, das crianças que ele protegeu durante o tiroteio, que o motivou a continuar investigando. Com a ajuda de outros policiais honestos, que também desconfiavam do que estava acontecendo, o sargento Silva conseguiu reunir evidências de um esquema que envolvia pelo menos 12 policiais militares, 6 delegados, 3 promotores e 2 juízes. O grupo agia há mais de 10 anos, protegendo determinados criminosos em troca de pagamentos mensais e eliminando aqueles que se recusavam a pagar ou que ameaçavam delatar o esquema. A Operação Silêncio havia sido planejada desde o começo para eliminar Marcinho da Baixada e seus comparsas, não para prendê-los. Os criminosos haviam descoberto o esquema de corrupção e estavam ameaçando expor tudo
se não recebessem maior proteção. A solução encontrada pelo grupo corrupto foi organizar uma operação que resultasse na morte dos bandidos durante confronto com a polícia. O plano era fazer parecer legítima defesa, uma operação normal que terminou em tragédia. Mas o plano não funcionou como esperado. Os criminosos foram capturados vivos, o que criou um problema sério para o grupo corrupto. Foi por isso que todos os presos foram eliminados dentro da cadeia nos meses seguintes. Não podiam correr o risco de que algum deles falasse durante o julgamento e expusesse toda a rede de corrupção que existia há anos no sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. O soldado Marcos, que havia protegido as crianças durante o tiroteio, também começou a receber ameaças quando soube das investigações do Sargento Silva. Mas ao contrário do colega mais experiente, Marcos decidiu aceitar uma proposta de transferência para outro estado. Hoje ele trabalha numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde tenta esquecer tudo o que viveu naquela noite no Complexo do Alemão. Em conversas reservadas, ele ainda confessa que tem pesadelos com o som dos tiros e com o rosto das crianças apavoradas. A família de Dona Maria Conceição nunca mais foi a mesma depois daquela madrugada. A senhora, que completava aniversário quando a casa foi invadida, desenvolveu problemas cardíacos causados pelo estresse pós-traumático. 2 de suas filhas mudaram de cidade por medo de represálias, e os netos menores precisaram de acompanhamento psicológico por mais de 2 anos. A casa onde aconteceu a festa foi abandonada pela família e hoje está fechada, servindo de triste lembrança de uma noite que mudou a vida de pessoas inocentes. Mas talvez o aspecto mais perturbador de toda essa história seja o destino do próprio Sargento Silva. Depois de reunir todas as evidências sobre o esquema de corrupção, ele tentou entregar o material para diferentes autoridades, mas sempre encontrava portas fechadas ou pessoas que claramente não queriam se envolver no caso. Foi quando percebeu que a corrupção se estendia muito além do que havia imaginado inicialmente. Numa manhã de agosto, 7 meses depois da Operação Silêncio, o Sargento Silva foi encontrado morto no seu carro, estacionado numa rua movimentada do centro do Rio. A versão oficial foi suicídio. Segundo o laudo, ele havia ingerido uma quantidade letal de medicamentos para depressão e adormeceu no volante. Mas quem conhecia Carlos Eduardo Silva sabia que ele jamais tiraria a própria vida. Era um homem de fé, pai de 2 filhos pequenos, que havia acabado de comprar uma casa nova para a família. A morte do Sargento Silva enterrou definitivamente todas as investigações sobre a Operação Silêncio. Os documentos que ele havia reunido desapareceram. Os depoimentos que havia coletado foram perdidos. E as evidências do esquema de corrupção sumiram como se nunca tivessem existido. O caso foi oficialmente arquivado como uma operação policial de rotina que resultou na prisão de 4 criminosos, sendo que todos morreram posteriormente na cadeia por causas não relacionadas à operação. Hoje, quase 10 anos depois daquela noite, o Complexo do Alemão continua sendo palco de operações policiais regulares. Mas poucos sabem que numa casa específica do morro, numa noite de novembro de 2014, a vida de dezenas de pessoas foi mudada para sempre por uma operação que jamais deveria ter acontecido. A verdade sobre o que realmente se passou naquela madrugada morreu junto com todos os homens que poderiam contá-la. O capitão Montenegro conseguiu manter sua carreira na Polícia Militar, mas nunca mais foi o mesmo depois da Operação Silêncio. Colegas relatam que ele se tornou mais reservado, mais desconfiado, como se carregasse um peso que não conseguia dividir com ninguém. Quando questionado sobre os eventos daquela noite, sempre responde que foi apenas mais uma operação de rotina que terminou bem, com criminosos presos e nenhum policial morto. A única pessoa que ainda luta para que a verdade sobre a Operação Silêncio venha à tona é a viúva do Sargento Silva. Maria Aparecida Silva nunca aceitou a versão oficial da morte do marido e, desde então, dedica sua vida a investigar o que realmente aconteceu. Com a ajuda de organizações de direitos humanos e jornalistas independentes, ela conseguiu reunir algumas evidências que apontam para a existência do esquema de corrupção que o marido estava investigando. Mas mesmo com toda a sua determinação, Maria Aparecida enfrenta obstáculos quase intransponíveis. Testemunhas têm medo de falar, documentos desaparecem misteriosamente
E autoridades se recusam a reabrir investigações sobre casos que consideram encerrados. O que mais a revolta é saber que os responsáveis pela morte do marido provavelmente continuam trabalhando no sistema de segurança pública, ocupando cargos de confiança e participando de outras operações que podem estar colocando vidas inocentes em risco. Esta é a história real de uma noite em que o Brasil não viu o que aconteceu dentro do Complexo do Alemão. Uma operação que deveria ter sido silenciosa se transformou num pesadelo que custou a vida de homens honestos que apenas tentavam fazer seu trabalho com dignidade. É a prova de que nem sempre os heróis vencem no final, e de que a verdade pode ser uma arma mais perigosa do que qualquer fuzil nas mãos de quem não quer que ela seja revelada. Hoje, quando olhamos para as notícias sobre operações policiais no Rio de Janeiro, precisamos lembrar que por trás de cada manchete existe uma história humana com pessoas reais que arriscam suas vidas para proteger a sociedade, mas também com outros que se aproveitam do poder para benefício próprio. A Operação Silêncio é um lembrete doloroso de que a linha entre o bem e o mal nem sempre é tão clara quanto gostaríamos que fosse, e de que a justiça nem sempre triunfa sobre a corrupção. A memória daquela noite de novembro permanece viva na mente de quem esteve lá, nas cicatrizes emocionais da família de Dona Maria, nos pesadelos do soldado Marcos e na luta incansável de Maria Aparecida por justiça. É uma história que o Brasil não viu, mas que precisa ser contada para que não se repita. Porque quando a verdade é enterrada junto com quem tenta revelá-la, todos nós perdemos um pedaço da nossa humanidade e da nossa esperança num futuro melhor.